Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Desculpem pelo atraso, tivemos aqui algumas atividades que nos impediram de começar no nosso horário habitual. Mas hoje eu queria, naturalmente, endereçar a vocês, né, uma homenagem, né, que eu gostaria de fazer com relação à partida da minha mãe, né, da Zíbia Gasparetto, que não apenas pela questão de ter sido, né, minha mãe ou de eu ter sido seu filho, mas a pessoa que ela me ensinou a ser, né? Minha mãe era uma dona de casa, como qualquer outra, batalhadora, tempos difíceis em que ela precisou aprender a costurar, a fazer tricô, para poder ajudar no orçamento doméstico, quando o meu pai, naquela ocasião, tinha muitas dificuldades para manter, né, os 4 filhos e mais todas as coisas que ele precisava manter. Nessa altura, ela já havia começado, né, com a sua mediunidade, a mediunidade da psicografia, onde ela havia iniciado, então, os livros, né, os seus romances. E ao longo dessa trajetória toda, muitas coisas foram marcantes, não apenas pela nossa incrível convivência, porque a minha mãe era uma pessoa que você poderia sentar com ela numa cozinha, tomar um café e conversar sobre qualquer tipo de assunto. Uma mulher muito atual, muito firme, de uma retidão e de uma dignidade assim, de impressionar. E exatamente pelo fato dela ter feito tudo isso, ela começou muito cedo, né, com o nosso centro, com o Caminheiros, nessa altura ali na casa da Xavier da Almeida, onde a gente morava, né, aqui no bairro do Ipiranga, e começou numa garagem, fazendo as atividades. Na verdade, o Caminheiros surgiu de uma visita que ela fez a Uberaba, lá ao Chico Xavier, em que o espírito do Dr. Bezerra, através do Chico, sugeriu a ela que fosse feito, né, fosse aberto à instituição o Caminheiros. Vamos dizer assim, vindo de quem veio, né, e da maneira como veio, era quase que digamos assim, uma ordem, né? E ela começou fazendo as primeiras atividades, porque ela era de origem católica, meu pai também, e logo depois que eles casaram, ela levantou-se à noite, falando lá um idioma estranho, que depois foi sabido que era alemão. E meu pai, muito assustado com a situação, né, não sabia bem o que fazer, lembrou-se que havia uma vizinha que mexia com essas coisas, porque naquele tempo era uma coisa assim meio velada, né? E a vizinha, por sorte deles, era uma pessoa muito equilibrada, sensata, e recomendou. Veio, socorreu, né? Auxiliou, porque ela estava nessa altura incorporada, auxiliou para que eles fossem até a Federação Espírita. E eles foram, e meu pai, então, desde esse momento, né, passou a dar a ela assim, muito suporte, comprou os livros da codificação de Kardec, foi dando a ela muitas possibilidades, muitas portas. Eles passaram a fazer tratamento na Federação e depois passaram a frequentar, a fazer os cursos, e mais adiante passaram a dar aulas. Durante muitos anos, eu não consigo precisar exatamente quantos anos, tanto ela quanto ele, né, meu pai, Aldo Gasparetto,
deram aulas na federação sobre mediunidade, sobre a parte espiritual, sobre a reforma íntima, aquilo que dentro da doutrina espírita são os ensinamentos básicos, né, de Kardec. E isso foi durante muitos anos, né? Depois viemos nós, aí nós começamos a crescer, o Luiz também. Nessa altura o Luiz já contava aí com 12, 13 anos. Ele começou, como nós fazíamos o evangelho no lar, num desses evangelhos o Luiz ficou com o braço todo mexido e tal, e não conseguia sentir umas coisas muito estranhas. E a minha mãe ficou muito assustada com isso, porque ele era muito jovem, né? E aí nós fomos indicados aí num centro, na mesma rua, né? Ainda não existia o Caminheiros nessa época. A dona Laís, que era uma senhora que cuidava dessa parte, foi instruindo, né? O Luiz no início desenhava os problemas das pessoas ali presentes, mas nessa altura ela também já trabalhava relativamente bem com a mediunidade, com a psicografia. E depois, mais adiante, eles abriram, né, o Caminheiros, e o Caminheiros foi uma prosperidade muito grande, porque chegamos a ter lá uma base de quase 900 trabalhadores. Nesse meio tempo, ela comprou vamos dizer assim, um barraco lá dentro da favela, e fez ali uma espécie de um quartel-general, né, digamos assim. Ali eles ensinavam aulas de puericultura, faziam os enxovais para gestantes, além dos trabalhos normais que eram feitos no centro, e os atendimentos, uma quantidade de atendimentos impressionante. Havia muita gente necessitada espiritualmente, e o Caminheiros, durante muitos anos, fez esse trabalho, fez essa, vamos dizer, essa ação, né, de direcionar. Creio eu que por quase 25 ou 30 anos o Caminheiros funcionou, não sei precisar datas, mas o Caminheiros funcionou como uma espécie de pronto-socorro espiritual, né, sempre atendendo, sempre direcionando, a tal ponto que chegou o momento em que o centro cresceu tanto que nós, como família, precisamos sair de lá, deixar a casa só para isso e morar numa outra casa. Então, nesse período também a psicografia foi crescendo e as coisas foram acontecendo. Mais adiante, meu pai faleceu, desencarnou, e minha mãe foi seguindo, né, o seu caminho, e acabou conseguindo montar uma editora, né? E depois da editora ela montou uma gráfica, tudo sendo dona de casa, né? Ela tinha as coisas assim intuitivas, porque na verdade ela só tinha o curso primário, né? E ela, com 4, 5 anos, ela aprendeu a ler, ela já sabia ler, ela adorava ler, adorava histórias. Eu acho que isso já era do espírito dela. Depois, mais adiante, né, ela foi fazendo também o trabalho na Rádio Mundial, além das psicografias e do centro, foi fazendo aquele trabalho de orientação semanal. Era uma pessoa assim, muito paciente para ouvir e muito assim sensata para orientar. Sempre orientações muito pé no chão. Sempre uma pessoa muito inspirada, falava muito bem, né? Porque ela dava palestras incríveis, mas ultimamente que ela estava menos exposta ao público, mas ela falava muito bem, tinha uma boa dicção, e também acompanhou o Luiz, né, nos fenômenos com a pintura mediúnica. Me acompanhou durante muitos anos também na parte com a música mediúnica. Ela era uma pessoa que gostava muito de cantar também, gostava muito de música, gostava muito da vida. E realmente a longevidade dela, aos 92 anos, se deve a
maneira como ela conduziu a vida dela. Uma vida muito reta, muito digna, e que sempre tinha uma palavra de apoio para a gente. Incapaz de falar mal de quem quer que seja, essa era uma grande virtude dela. Mesmo que ela tivesse assim uma opinião contrária, ela tinha aquele cuidado, né, ao falar das pessoas, porque sabia que todos nós estamos expostos aos nossos próprios enganos, aos nossos próprios equívocos. E como ela nos deixou, né, na semana passada, a falta é muito grande. Não no sentido assim, porque a gente sabe que espiritualmente ela vai seguir o caminho dela, e ela vai, se eu a conheço bem, ela vai já, né, agitar lá no mundo espiritual, porque ela gosta de fazer coisas, ela gosta de realizar coisas, ela gosta de produzir, ela não tem preguiça. E depois que meu pai se foi, ela também não quis mais se envolver com ninguém, ela acabou tendo a vida dela mesmo só para as atividades espirituais dela. E durante todos esses anos, a vida dela foi um marco de firmeza espiritual. Mesmo numa fase em que eu, Irineu, não estava muito bem e que me desviei um pouco do caminho, acabei me misturando com outras religiões, depois voltei e regressei, né, ao espiritismo, à espiritualidade. Mesmo assim, ela sempre soube orientar, soube, vamos dizer assim, estimular aquilo que a gente poderia chamar de ponto forte. E também educar, né, orientar os meus pontos fracos, as coisas que eu precisaria educar em mim, sempre com muita paciência, sempre com muita tolerância, mas sempre com muita alegria de viver. Ela tinha, assim, uma vontade de viver impressionante. Então ela falava, puxa, olha só, né, a vida é muito bonita, Deus não erra, nós estamos sempre juntos, as coisas são sempre para melhor, todas essas dificuldades vão passar, o importante é o que você traz no coração. Há uma série de... Ainda estava vendo um livro dela de grandes frases. Ela sempre traz pensamentos, assim, não só de positivação, mas de pé no chão, sabe? De sensatez, que faz a gente repensar que 92 anos de existência física não é por acaso, né? Ela sempre teve uma boa saúde, graças a Deus, mas ela também se cuidava da saúde, cuidava das suas coisas, mas ultimamente, em função do peso da idade, foi ficando um pouco mais difícil. Mas, na verdade, ela nos deixa um legado. Todos os livros, todas as histórias e, principalmente, todos os acontecimentos. Nós tínhamos, assim, havíamos planejado e havíamos até arrumado uma pessoa para escrever a vida dela. E nós gostaríamos muito que a vida dela, porque era uma vida muito rica, né, de experiências, uma vida muito rica de possibilidades, e havíamos já mais ou menos direcionado o assunto, mas infelizmente não houve tempo hábil para que isso pudesse ser executado, para isso pudesse ser materializado. Eu sei que ela vai nos fazer muita falta, porque, na verdade, o espírito dela é um espírito muito vivo, não é? Eu, quando chego em casa, agora vejo aquela casa vazia, para mim realmente parece que a vida que estava ali, ela preenchia todos aqueles espaços. Mas não é só isso, sabe? Eu naturalmente estou falando também como filho aqui e dando um depoimento do quanto eu a amo, né? Do quanto ela é importante para mim. Mas eu tenho recebido tantas manifestações de carinho das pessoas, tanta gente que ela ajudou que eu não sabia, tantos conselhos úteis, tantas mãos amigas, né, que ela pôde oferecer a quem precisava, que de fato ela
foi uma missionária, digamos assim, né? E eu sei que muita gente vai sentir a falta dela, assim como eu estou sentindo, pela pessoa que ela é, pelo tipo de alegria que ela distribuía, pelo tipo de visão espiritual que ela tinha, porque ela tinha uma visão espiritual muito ampla, ela conhecia muitas coisas espiritualmente, além das experiências mediúnicas dela, das coisas dela, das coisas que faziam parte do universo dela. Então, as obras estão aí, são praticamente, se não me engano, 58 obras, né? 58 livros, cada com a grande, na sua maioria, romances, né? Ela, inclusive, tinha um romance que estava pela metade, que não concluiu, mas, seja como for, ela gostava tanto de trabalhar, gostava tanto de fazer as coisas, ela não dava trégua para isso. Realmente, a dedicação dela é muito grande. E eu posso sentir no meu coração que na primeira oportunidade, né, que ela puder dar o ar da graça, na primeira oportunidade que ela puder se manifestar, ela vai fazer isso. Porque ela é muito ligada à vida, ela é muito ligada a todos nós, ela é muito ligada àquilo que ela fazia, ao trabalho dela, à força espiritual dela, e as pessoas também que eu fiquei sabendo depois que ela ajudou anonimamente. Isso a gente não sabe, né? A gente fica sabendo depois das coisas que ela fez em favor de pessoas que estavam precisando, e ela ajudou e ficou por isso mesmo, ninguém ficou sabendo. De qualquer maneira, eu quero deixar aqui o meu testemunho, quero deixar aqui a minha gratidão, quero deixar aqui o meu sentimento não apenas de filho, mas de respeito, e agradecer a Deus pela possibilidade feliz e pela oportunidade rara de poder ter vindo como filho. E se alguma coisa boa puder passar por mim, pode ter certeza que tem a mão dela. Se eu falar alguma coisa que for positivo, se eu falar alguma coisa que tenha espiritualidade, se eu disser alguma coisa do bem efetivo, pode ter certeza que eu aprendi isso com ela, que ela me ensinou, que ela me pôs no caminho. As coisas erradas não, porque são minhas, né? Essas são por conta dos nossos equívocos, dos meus equívocos pessoais. Mas a grandeza espiritual dela é enorme, é muito grande. E eu tenho certeza que lá no mundo espiritual ela, quando encontrar o Luiz, quando reencontrar meu pai, quando reencontrar a mãe dela, que são espíritos que eu sei que estavam muito próximos a ela, especialmente agora nesse desligamento, ela vai dar notícia, ela vai nos trazer alguma coisa de como está o novo momento dela, o retorno ao mundo espiritual. Então eu queria que vocês sentissem no coração o mesmo sentimento de gratidão por tudo que ela nos deixou, pela obra, pelo equilíbrio e pela confiança que ela sempre nos orientou a ter, a autoestima, a inteligência, o raciocínio lúcido e lógico. Peço a Deus, onde quer que ela se encontre agora, que ela receba no coração dela as minhas preces, o meu sentimento maior, a minha gratidão maior. Então eu gostaria de expressar a todos vocês, a todos os que mandaram condolências, a todos aqueles que escutaram 25 anos os programas da Rádio Mundial que ela fazia semanalmente, respondendo perguntas, sempre com muita alegria, com muita paciência, a todos vocês que nos acompanharam e que nos deram, né, o carinho de vocês, muita luz e muita paz. Que as bênçãos de Deus possam alcançá-la onde ela estiver, e a todos vocês também, um pedaço do meu coração, da minha gratidão, que as forças do bem ilumine o seu caminho e aproveite a sua mãe enquanto você ainda tem, porque ficar sem ela não é muito fácil, não é muito simples. Grande beijo no coração e fique com Deus.